Atenção, ofício 123, solicitando uma viatura para atender a Delegacia Regional do município de Poregatu. Comunico Vossa Senhoria, consoante informação prestada pelo Departamento da Polícia Civil, Divisão Policial do Interior, que a presente solicitação está devidamente anotada para atendimento de acordo com a disponibilidade de viatura e análise dos critérios técnicos definidos. Circunscrito ao exposto, presta-se a ocasião para manifestar-lhe uma vez mais a garantia de minha mais alta consideração. Walter Gonçalves, chefe de gabinete, Sua Excelência, Wilson José Zinaldo Júnior. Sanepar. Resposta ao ofício número 125 de 2013. Nesta data, a Unidade Regional de Arapongas, Companhia de Saneamento do Paraná, encaminha com atenção a vossa solicitação expedida em 14 de 8 de 2013, solicitando as análises do poço P09, código SIA 1527, em operação no referido município. Encaminhamos laudos das análises feitas em 2004. Análise físico-química feita pela Universidade Federal do Paraná. Análise bacteriológica feita pela USAB, conforme IA OPE 040007. Sem mais para o momento, reiteramos nosso protesto de elevado estima em consideração. Luiz Alberto da Silva, gerente da Unidade Regional de Arapongas. Senhor Presidente, presidente da Câmara Municipal de Poregatu, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Programa Alimentação Escolar, data de emissão 30 de 8 de 2013, valor R$ 582. Alimentação escolar AE, R$ 510. Alimentação escolar pré-escola, R$ 5.590. Alimentação escolar ensino fundamental, R$ 14.944. E alimentação escolar creche, R$ 4.480. Câmara Municipal de Poregatu, a Sua Excelência Wilson José Zinaldo Júnior. Resposta ao ofício 121 de 2013. Nessa data, a Unidade Regional de Arapongas, Companhia de Saneamento do Paraná, encaminha atenção à vossa solicitação expedida em 7 de agosto de 2013. A empresa contratada para a execução dos serviços Meta Engenharia e Empreendimentos Limitada está cumprindo os prazos previstos para a execução dos serviços, inclusive recomposição de pavimentos, em casos extraordinários, como pisos especiais em ocorrência de precipitações acentuadas. Essa fiscalização tem cobrado soluções da contratada acordada nos novos prazos, informando também que as valetas são escavadas, aterradas e compactadas no mesmo dia. A recomposição de pavimentos é uma atividade postergada por viabilidade técnica. Tecnicamente, é adequado aguardar o complemento acomodamento do solo após o manuseio do mesmo, antes da execução do pavimento, a fim de evitar problemas com afundamentos e trincas. Considerando o exposto anteriormente, procuraremos, juntamente com a contratada, novos prazos e possíveis soluções para minimizar os impactos gerados à população. Luiz Alberto da Silva, gerente de Arapongas. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos destinados para o Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Educação Especial, valor de R$ 8.740. Comunica a Vossa Excelência que foi proferido por esta Corte o acordo de parecer prévio número 284/2013 S2C de 7 de agosto de 2013, referente ao processo número 195464 de 2012, relativo à prestação de conta do Executivo Municipal de Poregatu no exercício financeiro de 2013. Cabe destacar que, tendo em vista a adoção do processo eletrônico por este tribunal, nos termos da Lei Complementar de 126 de 2009, o processo digital estará disponibilizado no seguinte caminho: www.tceparaná.gov.br. Assinatura digital Artagon de Matos Leão, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Senhor Presidente, projeto de lei 72 de 2013 estima a receita e fixa de despesa do município de Poregatu do Estado do Paraná para exercício de 2014. Artigo 1º, o Orçamento Geral do município de Poregatu para exercício financeiro de 2014, nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei Federal 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2014, discriminados pelos anexos integrantes desta lei. Estima a receita e fica a despesa de
R$27.730.500. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras fontes de receitas correntes de capital na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do anexo integrante desta lei, com o seguinte desdobramento. Receita tributária, R$3.120.000. Receita de contribuições, R$850.000. Receita patrimonial, R$129.000. Receita de serviço, R$25.000. Transferências correntes, R$26.062.000. Outras receitas correntes, R$1.254.000. Alienação de bens, R$100.000. Deduções para a fórmula do Fundeb, R$3.610.000. Deduções de receita, descontos concedidos, R$80.000. E dedução de receita e renúncia, R$120.000. Total geral da receita, R$27.730.500. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo as discriminações constantes no quadro que integra esta lei e terá o seguinte desdobramento. Por funções de governo: legislativa, R$1.440.000. Administração, R$4.842.000. Assistência social, R$1.021.880. Saúde, R$6.931.880.000. Educação, R$7.161.400. Cultura, R$248.000. Urbanismo, R$2.992.500. E transportes, R$1.323.000. Esporte e lazer, R$437.000. Encargos especiais, R$1.232.000. E reserva de contingência, R$70.340. Por órgãos da administração, legislativo municipal, R$1.440.000. Gabinete do prefeito, R$731.000. Assessoria, R$193.500. As Procuradoria Judicial, R$214.000. Secretaria da Administração, R$2.958.000. Secretário da Fazenda, R$2.008.000. Secretaria de Urbanismo, Obras e Viação, R$2.634.500. Secretário de Educação, R$7.161.400. Secretaria de Cultura e Turismo, R$248.000. Secretaria de Educação Física e Desportos, R$437.000. Secretário de Saúde, R$6.931.880. Secretário de Serviço Social, R$1.021.880. Secretaria de Serviço Público, R$1.681.000. E se reserva de contingência, R$70.340. Artigo 4º. Fica o poder do Legislativo e Executivo, nos termos do inciso 5º do artigo 167 da Constituição e artigo 7º, 42, inciso 3 do artigo 43 da Lei 4.320,64, autorizado a abrir créditos adicionais e suplementares até o limite de 10% do total de despesa fixada para cada poder. Parágrafo único. Entende-se por créditos adicionais suplementares as alterações dentro do mesmo órgão e unidade orçamentária, mesmo programa de trabalho, mesma categoria econômica da despesa. Artigo 5º. Fica o Poder Executivo nos termos do inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal, do artigo 7º, inciso 1 do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, autorizado a abrir crédito superávit financeiro por fonte de recurso. Parágrafo 1º. Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado por fonte de recurso em 31 de dezembro de 2013. Parágrafo 2º. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 desta lei os créditos previstos no caput desse artigo. Artigo 6º. Fica o Poder Executivo nos termos do inciso 5º do artigo 167 da Constituição de 88, artigo 7º, 42, inciso 2 do artigo 43 da Lei 4.320, autorizado a abrir crédito adicional, excesso de requisição por fonte de recurso. Parágrafo 1º. Entende-se por excesso de requisição o recebimento de recursos de convênios não previstos na Lei Orçamentária de 2014 e a diferença positiva entre a receita prevista na Lei Orçamentária de 2014 e a receita efetivamente realizada por fonte de recursos. Parágrafo 2º. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 dessa lei os créditos previstos no caput desse artigo. Artigo 7º. Fica o Poder Executivo nos termos do inciso 6 do artigo
167 da Constituição Federal de 88 e artigo 742 do inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, autorizada a decreto adicional de transposição. Parágrafo 1º. Entende-se por transposição a realocação de recursos entre programas de trabalho dentro do mesmo órgão, mesma categoria econômica da despesa e mesma fonte de recursos. Parágrafo 2º. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 da lei os créditos previstos no caput desse artigo. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo nos termos do inciso 6 no artigo 167 da Constituição Federal de 88 e artigo 742, inciso 3 do artigo 43 da Lei de 4.320, autorizado a abrir crédito adicional de remanejamento. Entende-se por remanejamento a realocação de recursos entre órgãos dentro da mesma fonte de recursos, independentemente da categoria econômica da despesa. Parágrafo 2º. Fica excluído no limite fixado no artigo 36 da lei os créditos previstos no caput desse artigo. Artigo 9º. Fica os poderes executivos e legislativos nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal de 88 e artigo 7, 42, inciso 3 do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, autorizado a abrir crédito adicional de transferência. Parágrafo 1º. Entende-se por transferência a realocação de recursos entre categorias econômicas da despesa dentro do mesmo órgão, mesmo programa de trabalho e mesma fonte de recursos. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 desta lei os créditos previstos no caput desse artigo. Fica os poderes legislativo e executivo autorizados a ter várias modalidades de aplicação consoante da lei orçamentária de 2014 até o limite de 10% do total da despesa fixada para cada poder. Parágrafo único. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 desta lei os créditos previstos no caput desse artigo. Artigo 11. Fica o poder executivo autorizado a alterar as fontes de recursos constantes da lei orçamentária de 2014 até o limite de 10% do total da despesa fixada pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º. A alteração prevista no caput fica limitada às fontes de recursos a seguir especificado. Recurso ordinário livre, exercício corrente, Fundeb 60% do exercício corrente, Fundeb 40% do exercício corrente. Educação 5% de transferências constitucionais vinculadas à educação e exercício corrente. Educação 25%, imposto vinculado à educação e exercício corrente. Parágrafo 2º. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 desta lei as alterações previstas no caput desse artigo. Artigo 12. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal de 88, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo. Parágrafo 1º. Para a reabertura dos créditos previstos no caput, o Executivo utilizar-se do previsto nos incisos 1 e 2 do artigo 43 da Lei 4.320 de 64. Parágrafo 2º. Fica excluído do limite fixado no artigo 36 da lei os créditos previstos no caput desse artigo. Artigo 13. Os recursos provenientes de convênios repassados pelo município às outras entidades públicas ou privadas deverão ter sua aplicação comprovada mediante prestação de contas ao órgão de controle interno do município. Artigo 14. Esta lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2014. Revogadas disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2013. Paulo Tenan. Projeto de Lei 73 de 2013, autoriza o Executivo Municipal a firmar acordos judiciais em audiência e dar as providências. O prefeito do município de Porecatu, Estado do Paraná, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, apresenta a juiciosa apreciação da Câmara de Vereadores do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, autorizado a firmar acordos judiciais, podendo conceder desconto ou parcelamento em audiências civis, visando a entrada de recursos aos cofres da Fazenda Municipal. Parágrafo 1º. A autorização concedida por essa lei será restrita a todas as ações ordinárias e execuções fiscais, e que o município de Porecatu seja autor ou que ainda não tenha transitado em julgado. Parágrafo 2º. Para representar o prefeito municipal, fica autorizada a nomeação de preposto. Parágrafo 3º. O preposto nomeado pelo prefeito municipal deverá ser servidor estável com mais de 5 anos no serviço público municipal. Artigo 2º. Na ocasião de eventuais acordos judiciais, esses apenas surtirão os efeitos na ocasião de sua homologação pelo juiz. Artigo 3º.
Esta lei estará em vigor na data de suas publicações, revogadas as disposições em contrato. Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2013. Projeto de Lei 74/2013. Autoriza o Executivo a realizar contratos com particulares com o objetivo de incentivo para a geração de emprego e renda da outras providências. Artigo 1º. Tendo em vista a necessidade de geração de emprego e renda e havendo condições orçamentárias e financeiras, fica o Executivo Municipal autorizado a contratar com empresas ou pessoas físicas locações de imóveis comerciais ou industriais e cedê-las para empresas interessadas em investir no município de Porecatu. Parágrafo único. O Executivo do município de Porecatu, após receber o pedido de incentivo, deverá exigir da empresa beneficiar os seguintes requisitos cumulativos: geração de no mínimo 40 empregos diretos e no mínimo permanência de 5 anos no município, a partir da concessão do benefício. Artigo 2º. No descumprimento das condições elencadas no artigo 1º, e se o parágrafo único, ensejará o beneficiário multa no valor dos investimentos realizados, sem prejuízo das demais combinações legais. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de suas publicações, revogadas disposições em contrato. Gabinete do Prefeito, 30 de setembro. Roda de não prefeito. Projeto de Lei 75 de 2013. Autoriza a doação de lotes para a construção de casas populares através de procedimentos de contratação mediante licitação da uso providências. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal de Porecatu, Estado do Paraná, autorizado a doar a área de terras de propriedade do município de Porecatu para construções de casas do programa Minha Casa Minha Vida, mediante licitação em processo de concorrência com a matrícula 13.392, 13.393, 4.400 do CRI de Porecatu. Parágrafo 1º. Autorização concedida para as matrículas descritas no artigo 1º desta lei atinge também eventuais desdobros ou subdivisões. Parágrafo 2º. O donatário vencedor da licitação deverá realizar toda a infraestrutura, rede de esgoto, de fio, asfalto, energia elétrica e água. Artigo 2º. Fica autorizada a concessão de isenção de TBI aos mutuários beneficiários. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrato. Gabinete do Prefeito, 30 de setembro de 2013. Lembrando a todos os vereadores que o projeto chegou, senhor presidente, à tarde, no debate da cópia será entregue para cada um do vereador. Senhor presidente, essas são as matérias constantes na pauta da ordem do dia.